oportunidade para estar cumprimentando também os nossos irmãos internautas que estão cultuando juntamente conosco através da Rede Semear. Você que está me assistindo ao vivo neste momento, ou que talvez porventura vai assistir essa lição depois, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo neste momento, amém? Como eu comuniquei no último ensino ao qual eu ministrei, eu quero sempre, antes de adentrar na aula, começar os meus ensinos com uma chave de sabedoria. É algo rápido, mas eu tenho a certeza que é algo poderoso para as nossas vidas. A chave de sabedoria desta lição é: a instrução que você segue determina o futuro que você cria. Anota isso no seu telefone, anota isso na sua Bíblia, na sua agenda. A instrução que você segue determina o futuro que você cria. Hoje em dia, Levita Lemos, muitas pessoas querem instruções. Todo mundo necessita e almeja uma orientação, mas ela só segue essa instrução, essa orientação, se for de acordo com o que elas já querem. Se for algo que elas concordam, se for algo que elas não querem, ou que elas acham que não é dessa maneira, elas simplesmente ignoram. Não é isso que eu estava precisando, não é isso que eu quero. Só que já fica aqui também um conselho: as maiores instruções que irão mudar o seu ministério, sua vida e sua família, são aquelas que geram confrontos internos e te impulsionam à mudança. Muitas vezes nós ignoramos as instruções, os conselhos dos nossos pastores, mas há muito tempo atrás o Senhor ministrou algo poderoso em meu coração, que mudou o meu ministério. Só recebe capacitação quem for submisso à sua liderança. Um dos 7 tópicos de oração do Ministério ADEF é pela capacitação dos obreiros. Só que fica aqui o alerta: só recebe essa capacitação sobrenatural quem é submisso à sua liderança. Quem não está pronto para receber instruções está preparado para o fracasso. Um grande doutor, talvez vocês conheçam ou não, Mike Murdock, uma vez disse: a obediência é o segredo de toda pessoa bem-sucedida. Quer ser bem-sucedido no seu ministério? Seja obediente. Quer ser bem-sucedido financeiramente? Seja obediente. Quer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida? Seja obediente. A bênção que você necessita irá chegar até a tua vida através da vida da tua liderança. Amém? Então agora finalmente vamos adentrar na lição de hoje, começando pelo nosso texto áureo. Eu queria pedir a toda a igreja que abrisse as vossas Bíblias em Salmos 57, versículo de número 5. Aqueles que não têm, se encontra aqui em nosso telão. Salmos 57, versículo de número 5. Eu queria pedir a toda a igreja que lesse então ao 3, pode ser? 1, 2, 3. Aleluias. Nós temos também a nossa verdade prática que diz: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Eu na quinta-feira, quando eu estive dando os avisos, eu falei que particularmente eu iria estudar essa aula analisando o mínimo detalhe, porque é uma aula extremamente poderosa. E Deus me deu o privilégio de estar ministrando aqui a parte final. Então vamos partir para os nossos tópicos de hoje, a qual nós estaremos falando somente sobre o tópico número 3. Mas nós temos o primeiro tópico que diz: a coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. Em Êxodo 40, do 34 ao 37, eu farei a leitura para ser mais breve. Diz: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
Moisés não podia entrar na tenda do encontro. Guarde isso. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. Nós lemos no capítulo 40 que quando Moisés ia para o tabernáculo, e quando a nuvem estava sobre o tabernáculo, ele não podia entrar. Mas por que Moisés não podia entrar no tabernáculo quando a nuvem estava lá? Porque não é possível que apareçam os dois. Não é possível que esteja em evidência o homem e a nuvem da presença. Como assim, Roger? Eu vou clarificar. Não pode aparecer o homem em um ambiente e também a presença de Deus. Por isso que Moisés não podia entrar no tabernáculo, porque a presença já estava sobre o tabernáculo. Muitas das vezes nós questionamos e procuramos justificações para entender por que a glória do Senhor já não é manifesta em nossos meios nos dias de hoje, na atualidade. E tem uma causa disso. No Antigo Testamento é revelado, como eu disse, que enquanto a nuvem estava sobre o ambiente, Moisés não adentrava. Mas hoje em dia nós vemos muitos homens, muitas mulheres, muitos ministérios querendo tomar o lugar da presença de Deus dentro da igreja. E é impossível que a glória seja manifesta quando o homem está aparecendo. É impossível que quando o homem está aparecendo, a glória também apareça. É impossível. Quando o homem está em evidência, está visível, a glória de Deus não está visível. Se um homem ocupa o espaço, não há espaço para a manifestação da glória de Deus. Então nós queremos que a presença de Deus esteja sobre o lugar. Então desapareça. Saia de cena e deixe a presença de Deus aparecer. Se nós queremos que a presença de Deus, do Espírito Santo, inunde as nossas casas de orações nos dias de hoje, nós temos que desaparecer para que Ele apareça. Tem uma curiosidade muito forte sobre a voz. Eu estou falando aqui, mas ninguém consegue ver com os olhos a minha voz. Conseguem ouvir, mas não conseguem ver. E essa é a nossa função nos dias de hoje, dentro da casa do Senhor e lá fora. Nós somos meramente uma voz, não para sermos vistos, mas para anunciar o Evangelho de Deus através das nossas vidas, para que as pessoas conheçam e ouçam sobre o Evangelho. Quem tem que estar em destaque, em evidência dentro das nossas casas, dentro das igrejas, dentro dos grandes templos, não é o melhor cantor, não é o melhor pregador, não é o melhor orador, mas é sim a presença de Deus. A partir do momento que nós começamos a desaparecer, a presença de Deus automaticamente vai aparecer. Nós temos também o nosso segundo tópico, que já foi ensinado aqui, lecionado na lição no dia de sábado. A Shekinah, que esteve presente nas peregrinações de Israel. E o terceiro tópico que iremos falar hoje. Algumas lições para hoje. Então, nós vamos recapitular rapidamente sobre a lição de sábado. O primeiro subtópico diz: quando a nuvem cobriu a tenda da congregação. A nuvem aparecia durante o dia sobre o tabernáculo. Era a Shekinah de Deus sobre o santuário. E nós vemos e aprendemos no sábado que Shekinah é uma palavra adotada pela tradução judaica. Os sábios judeus, eles evitavam a palavra kabod, que significa glória. Assim, Shekinah, segundo o sentido aramaico,
descreve a manifestação visível da glória de Deus. Então, diga comigo, Shekinah, manifestação visível da glória de Deus. A nuvem, tal como eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de estar dando os ensinos, no Antigo Testamento tudo era feito de forma didática. Tudo o que acontecia havia um motivo, era utilizado como um símbolo para demonstrar ao povo. E a nuvem, ela representava ao povo a manifestação visível de Deus, para que o povo entendesse, ao olhar para a nuvem, eles soubessem que Deus estava no meio deles. Então, a coluna de nuvem é um feito visível para que todos pudessem ver. Interessante é que não era somente o povo de Israel que via a nuvem. Não era somente o povo de Israel que sabia que Deus estava no meio daquele povo. Todos os povos, os espias de outras nações, viam a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo durante a noite. Não era somente os sacerdotes, os levitas, os sumos sacerdotes. Não era somente o povo hebreu. Mas todos podiam ver e saber que Deus estava no meio deles. Isso é algo muito forte, porque nós precisamos reconhecer que quando Deus está presente em nossas vidas, isso não se torna somente visível para os irmãos da igreja. Isso não é somente visível para os nossos amigos mais íntimos. Quando a nuvem da presença de Deus está sobre as nossas vidas, isso é visível para todos. Estejamos no nosso trabalho, estejamos na rua, estejamos na escola, estejamos em qualquer ambiente, as pessoas olham para você e sabem que existe algo diferente na tua vida. E nós precisamos reconhecer que vai se tornar visível, tanto para você, para a sua família, para os seus amigos, para os seus inimigos. Eles verão que existe um Deus na sua casa, existe um Deus na sua família. Eles verão que existe um Deus na tua vida. Eles olharão e reconhecerão que existe um Deus em nosso meio. Aleluias. Então vamos avançar para o subtópico de número 2, que diz a glória de sua presença. Então nós vemos que a ideia que o povo de Israel tinha de Deus era de que ele morava no santuário. Assim, a nuvem sobre o tabernáculo revelava que o Altíssimo encontrava-se de modo especial no santuário. Então nós vemos que a nuvem é um sinal grandioso da presença do Deus Todo-Poderoso. E nós vemos que Deus, Ele era o centro do culto e da adoração do seu povo. Eu quero fazer duas perguntas que estão na nossa revista de hoje. E do seu coração, Ele é Senhor? Nós vemos que o Deus de Israel, Ele era o centro da adoração do seu povo. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Ele era o centro da adoração daquele povo, evangelista Jackson. E nós podemos testemunhar, já com esta nuvem que cobriu a tenda da congregação, que os acompanhou e os direcionava em meio ao deserto, que aonde está a nuvem, com toda certeza, e isto aqui é 100% de certeza, existem milagres e maravilhas, acontecem curas sobrenaturais, existe provisão sobrenatural. Porém, mesmo vivenciando isso tudo, o Deus de Israel permanecia sendo o centro.
E isso é o que nós precisamos entender para as nossas vidas nos dias de hoje. Que os milagres e as bênçãos que recebemos não podem tirar o estatuto de Deus, não podem tirar o lugar de centro de Deus às nossas vidas. Os milagres, as maravilhas, o que vem do sobrenatural sobre as nossas vidas, não podem ocupar o lugar de Deus. Porque a partir do momento em que nós substituímos a presença do Deus Todo-Poderoso pelas manifestações da sua glória, as glórias e os milagres acabam. A partir do momento em que nós trocamos a hierarquia de Deus em nossas vidas pelos milagres e pelas bênçãos, as bênçãos e os milagres acabam. Roger, eu não conseguia ter filhos, eu não conseguia avançar na minha vida financeira. Roger, a minha casa estava destruída, a minha família estava desfeita. Roger, eu recebi um grande carro, eu recebi uma grande casa. Deus permanece sendo o centro de todas essas coisas. A partir do momento que nós damos mais valor a um carro, a uma casa, até mesmo a família que Deus restaurou, até mesmo o filho que Deus nos deu, existe a possibilidade de Deus ir lá e pegar de volta para Ele. O centro das nossas vidas tem que ser Deus. Não podemos inverter os valores e os papéis, não podemos inverter a hierarquia. Deus é soberano e Ele tem que ser o centro das nossas vidas, da mesma forma que era com o povo de Israel. Subtópico de número 3, rapidamente: glória no hebraico e no aramaico. A palavra glória é uma das mais ricas e diversas no contexto linguístico do Antigo Testamento. Nós vemos que são encontrados pelo menos 8 termos para designá-la, tanto no aramaico quanto no hebraico. E quando se refere a Deus, a palavra glória designa o esplendor e a majestade do Todo-Poderoso entre o seu povo. Então nós vemos que a glória, ela revela o caráter de Deus como aquele que tem todo o poder. Eu vou repetir: a glória, ela revela o caráter de Deus como aquele que tem todo o poder. Aleluias. Então vamos avançar para a síntese do tópico de número 1. E eu queria pedir a toda a igreja que no 3 estivesse lendo juntamente comigo. 1, 2, 3. Como eu disse, o Senhor, Ele se comunicava com o seu povo através de uma simbologia. Tudo, como nós já viemos aprendendo nas outras lições, tem um significado, tem um porquê, tem um motivo, tem um como foi feito e por que é feito. Então nós vemos que a nuvem de glória, ela era o símbolo da presença divina, da presença de Deus no meio do seu povo. Tópico de número 2, a Shekinah, que esteve presente nas peregrinações de Israel. E o subtópico de número 1 diz: a glória permanente de Deus. Diga comigo: a glória permanente de Deus. Havia uma promessa de Deus para a descendência de Abraão, que era tomar posse da terra de Canaã. Para cumprir esse objetivo, a presença de Deus permaneceu com Israel desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida. E Ele cumpriu a sua promessa e guiou Israel pelo meio do Mar Vermelho, derrotando o faraó e os seus cavaleiros. Ali nós vemos que a nuvem do Senhor trouxe trevas e embaraço aos perseguidores egípcios. Porque nós precisamos entender uma coisa: a nuvem que nos protege, a nuvem que nos guarda,
quando se levanta algo contra nós, se a nuvem estiver em nossas vidas, nós podemos ficar descansados. Pode vir Faraó, pode vir os seus cavaleiros, pode vir os seus exércitos. Se a nuvem de Deus estiver em nossas vidas, nós nada temos que temer. Mas é necessário que a nuvem de Deus esteja em nossas vidas. Então nós vemos que a nuvem, ela conduzia Israel. Nós lemos ali em Êxodo que Israel, o povo somente levantava acampamento quando a nuvem subia. Se a nuvem permanecesse, eles ficavam ali até a ordem contrária. A nuvem não somente trazia proteção, mas como também produzia direção para o povo. Deixa eu te perguntar nessa noite: é a nuvem de Deus que tem direcionado a tua vida? É o Espírito Santo que tem direcionado a tua vida? É o Espírito Santo que tem verdadeiramente dito: olha, vai por aqui, faz isso, faz aquilo. A instrução que você segue determina o futuro que você cria. Será que nós temos os nossos ouvidos aguçados para ouvir as direções do Espírito Santo? Será que nós temos ouvido o que o Espírito Santo quer da nossa vida? Ou nós temos simplesmente feito as nossas vontades? Então nós vemos que Deus, Ele estava com o seu povo, direcionando e protegendo. A glória permanecia com o povo de Deus, e a nuvem era a confirmação da promessa de Deus feita a Abraão. Então vamos avançar para o subtópico de número 2. A nuvem de Deus nos montes e nos desertos. Moisés, ele subiu ao Monte Sinai, entrou no meio da nuvem e ficou ali por 40 dias e 40 noites. Deus falava com ele da nuvem, de onde ele receberia as tábuas dos 10 mandamentos e a revelação quanto à construção do tabernáculo. Então nós vemos que enquanto o povo marchava para avançar pelo deserto, a nuvem se movia. Em cada jornada, em cada peregrinação, o Senhor era com o seu povo. Em cada jornada, em cada peregrinação, o Senhor era com o seu povo. Nós precisamos entender que a nuvem, ela estava no deserto, mas também esteve nos montes e nas montanhas. Da mesma maneira, Diácono Ivan, Deus se encontra presente em nossas vidas. Muitas vezes nós somente não reconhecemos isso. E nós precisamos entender que o reconhecimento de algo em nossas vidas muda o panorama completo do que estamos vivendo. Nós temos aprendido nos nossos seminários da nossa convenção sobre o líder extraordinário. E o nosso pastor Jefferson, ele ministra dizendo precisamente sobre isso do reconhecimento. Nós precisamos reconhecer a soberania do Senhor em nossas vidas, em tudo o que fizermos. Como eu já disse aqui, seja comprar um carro, uma casa, seja comprar até mesmo um telefone, seja até mesmo ir de férias. Nós não ouvimos a voz de Deus e entramos em desertos. E hoje em dia existem precisamente muitas pessoas assim, presbítero Reginaldo, que se encontram revoltadas, tomam as suas próprias decisões,
traçam o seu próprio caminho e depois se perguntam: onde está Deus? Por que Deus não age na minha vida? Deus ficou lá atrás, quando você comprou um carro e não perguntou se era esse carro. Deus ficou lá atrás, quando você comprou uma casa e não perguntou ao Senhor se era essa casa. Aí agora vive amargurado, não consegue pagar as prestações, acha a casa muito cara para aquilo que ele pode suportar, acha o carro muito caro para aquilo que ele pode suportar. Até quando nós vamos ficar criando os nossos próprios problemas, ao invés de estar resolvendo eles? O valor de um homem é ditado pela quantidade de problemas que ele resolve. Agora, se você não está resolvendo os problemas, está criando mais problemas. É o Espírito Santo que tem direcionado a tua vida? Então não se preocupe se Ele te disse para comprar esse carro, para avançar com essa casa, para avançar para essa direção, para mudar de país, seja o que for. Não se preocupe, Ele vai te sustentar. Se foi Deus que te trouxe para Portugal, não se preocupe, Ele vai te sustentar. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas e parar de traçar os nossos planos, os nossos próprios propósitos. Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já tinha nos formado no ventre das nossas mães e já tinha determinado um propósito para o qual nós estávamos nascendo. Então por que você insiste? Por que nós insistimos em viver as nossas próprias vontades? As nossas próprias vontades só vão criar os nossos problemas, só vão gerar problemas em nossas vidas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos avançar para o subtópico de número 3. A nuvem se manifestou sobre o propiciatório. A palavra de Deus revela que o propiciatório que ficava sobre a Arca da Aliança, propiciatório, eu tive a oportunidade de estar ministrando sobre a Arca da Aliança, e para facilitar, propiciatório é a tampa que fica sobre a Arca da Aliança, onde existem 2 querubins guardando. Então, o propiciatório que ficava sobre a Arca da Aliança, a tampa que ficava sobre a Arca da Aliança, era o maior símbolo de sua presença. Ali Deus se manifestava por meio da sua nuvem de glória. E como eu disse, nós já estudamos sobre a tampa, sobre o propiciatório da Arca da Aliança. E nós vemos que haviam 2 querubins em cima, e a nuvem ela se manifestava ali. Então isso nos traz uma ideia de reverência na adoração. Os querubins eles ficavam prostrados, guardando, zelando pela arca. Então traz uma ideia de uma reverência na adoração. Quando o povo de Israel adorava, a nuvem se manifestava. E nós precisamos que para a nuvem de Deus se manifestar em nosso meio nos dias de hoje, nós precisamos adorá-lo com todo o nosso ser. A glória de Deus se manifestará mediante a nossa entrega, mediante o quanto desejamos a presença dEle, mediante ao quanto nós desaparecemos para que Ele apareça.
Esse é o segredo para tudo em nossas vidas. Quando nós nos tornamos humildes o suficiente, quando nós buscamos a humildade perante ao Senhor, nós reconhecemos que tudo o que nós fazemos é devido à misericórdia dEle e é através dEle em nossas vidas. Nós reconhecemos que nós não temos poder para nada, que nós não temos condições para nada, mas é que é por causa dEle e através dEle. Nós vemos em Atos, capítulo de número 2, e eu queria estar pedindo ao nosso presbítero Ícaro que estivesse abrindo, Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículos de número 1 ao 13. Nós veremos o que acontece quando a glória de Deus se manifesta. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos do número 1 ao 13. O evangelista Ícaro estará lendo. Atos 2, 1 ao 13. E ao contemplar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio dos céus um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuído entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouviam falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns aos outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós ouve falar em nossas próprias línguas maternas? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próxima a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Somente até aí. Obrigado. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Nós já temos inúmeros relatos do nosso pastor presidente em outros países ministrando a palavra de Deus. E instantaneamente, uma pessoa que não fala português, uma pessoa que não compreendia o que estava sendo falado, instantaneamente, ela passava a entender o que estava sendo ministrado. Quando a glória de Deus está presente no ambiente, não existe espaço para dúvidas, não existe espaço para desentendimentos. Quando a glória de Deus está no ambiente, tudo o que estava confundido passa a se tornar claro. Quando a glória de Deus se manifesta em nosso meio, com o pastor Wanderson Martins, não existe espaço para confusões. Não existe espaço para um não entender o que o outro está falando. Quando a glória de Deus está no ambiente,
automaticamente falamos todos uma só língua. Mas é necessário que a glória esteja no ambiente. Porque o que vai mudar a nossa vida, o que vai mudar o que nós estamos falando e se tornando legível para as demais pessoas, é somente a presença de Deus em nossas vidas. Nós poderemos estar falando até mesmo no mesmo idioma, na mesma língua, mas o que traz clareza é o Espírito Santo, é a presença de Deus. O que nos faz entendermos melhor o que está sendo ministrado é a presença de Deus. Porventura poderia estar o melhor pregador ministrando, com a melhor oratória, mas se a nuvem de Deus não estiver presente no ambiente, não estiver sobre a vida de quem está ministrando, não entendemos nada, se torna confuso. É simplesmente uma lata vazia fazendo barulho. Se a presença de Deus, se a nuvem da glória de Deus não estiver presente na vida dos levitas, é somente barulho. Se a vida de Deus não estiver presente na vida dos nossos jovens, se a glória de Deus não estiver presente na vida dos nossos jovens, os Umadef, os nossos cultos jovens são somente barulho. É somente movimento. Mas a partir do momento em que a presença de Deus invade o lugar, a presença de Deus enche o ambiente, a partir do momento em que a nuvem de Deus toma conta do espaço, acontece um avivamento, tal como aconteceu em Atos 2. Queria pedir à igreja que estivesse lendo a síntese do tópico de número 2, que se encontra no nosso telão, no 3, 1, 2, 3. A Shekinah era uma glória permanente. Permanente. Que era revelada sobre a tampa da Arca da Aliança. Era algo permanente. E nós vamos falar sobre isso na lição de hoje. Algumas lições para hoje. Primeiro subtópico: a nuvem sobre o tabernáculo não era comum. Então, para nós já esclarecermos aqui agora neste momento, a nuvem que estava sobre o tabernáculo não é as mesmas nuvens que nós olhamos para o céu e falamos: olha, era uma nuvem daquelas que estava sobre o tabernáculo. Não era algo ordinário, não era algo comum, não era algo normal. Deus, Ele usa coisas visíveis, palpáveis, para ensinar verdades espirituais. Da mesma forma era feito no tabernáculo no Velho Testamento. Tudo dentro do tabernáculo, tudo dentro da tenda havia um motivo para ensinar uma verdade espiritual. Tudo tinha um motivo, um porquê. Então aquela nuvem não era diferente. Aquela nuvem, ela era especial porque ela não obedecia às leis da natureza criadas pelo próprio Deus. Tinha características de uma nuvem comum, mas não era algo comum. Então Deus, Ele usou a imagem de elementos físicos para manifestar a sua glória. Então Deus, Ele utiliza essas manifestações para que o povo possa ter sensibilidade com a sua presença. Tal como eu disse aqui, o pastor Jefferson, ele ministrou na ceia passada sobre sermos guiados pelo Espírito. Mas para nós sermos guiados pelo Espírito,
nós não podemos nos tornar insensíveis ao que Ele está falando. Como é que alguém surdo vai receber uma direção de alguém que está falando? Como é que alguém que está com seus ouvidos tapados vai receber direções de alguém que está falando? E nós precisamos entender que Deus, Ele fala e age o tempo todo. É um dos tópicos adiante da lição de hoje. Ninguém pode parar o Senhor. Ninguém pode parar o nosso Deus. O que acontece, sim, muitas vezes, é nós ficarmos insensíveis, desapercebidos do que Ele está fazendo. E como é que essa insensibilidade, a voz do Espírito Santo vai se formando em nossas vidas? Quando nós ignoramos as pequenas direções que a sua voz nos dá. Quando ao sairmos de nossa casa, nós olhamos no espelho e falamos: rapaz, será que não é melhor eu usar outra roupa? Quando nós estamos no trânsito e olhamos assim: rapaz, será que não é melhor eu deixar aquele abençoado passar primeiro? Rapaz, olha, será que não é melhor eu seguir por esse caminho? Quando nós começamos a tapar os nossos ouvidos para essas pequenas direções, nós começamos a nos tornar insensíveis para ouvir algo maior que Deus está falando conosco. Nós precisamos entender que pequenas mudanças podem criar grandes futuros. Pequenas mudanças podem criar grandes futuros. Então, como eu disse, Deus, Ele está falando e age o tempo todo. Ele está presente neste momento, Ele está aqui neste momento, Ele está falando e agindo, mas será que nós o estamos ouvindo? A nuvem, ela era especial. Ela tinha um propósito, tinha um objetivo de estar ali. Ela não era algo comum que nós vemos falando: opa, mais uma coisa que Deus fez. Ela tinha um objetivo. Então que nós não percamos a sensibilidade espiritual. Nós precisamos entrar na presença de Deus para receber as ordens dele. Nós precisamos permanecer na presença de Deus para receber o plano dele. E Deus, neste momento, Ele já está falando com você. Você o está ouvindo? Subtópico de número 2: a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. O Altíssimo estava presente de forma especial no tabernáculo. Nós vemos que em Êxodo 40:34, a glória encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o ambiente. Então nós vemos que Deus, Ele é um ser onipresente. Ele não precisa de um espaço físico, porque Ele preenche todo o universo. Ele não precisa de um espaço físico, porque Ele preenche todo o universo. Nós precisamos entender que não existem limites geográficos para Deus. Nós precisamos entender que o mesmo Deus que age aqui em Portugal, age aqui no Templo Sede, está agindo ali em Alhandra neste momento, está agindo ali no Carregado, está agindo em Azambuja, está agindo em Espanha, está agindo em Luxemburgo, está agindo na Bélgica, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Ele preenche o universo. Nós não podemos limitar Deus a um espaço físico, a uma localização geográfica. Mas Ele, para se relacionar conosco, com o povo, Ele se manifestou no tabernáculo. Ele se manifestou aonde?
ele se manifestou no tabernáculo. Ele se manifesta na sua igreja local. Deus, ele é onipresente, mas optou por se manifestar num tabernáculo. Hoje em dia, pastor presidente, muitas pessoas dizem por aí que não precisam de igreja, que o Espírito Santo já habita dentro deles, que dentro da casa deles, eles podem levantar um altar para Deus e congregar ali sozinhos, somente eles e a sua família. Nós podemos sim sentir a presença de Deus em casa. Nós podemos sim levantar um altar de adoração para o nosso Deus em nossa casa, juntamente com a nossa família. Mas isso não tira o fato de Deus ter optado se manifestar no tabernáculo. Deus, ele se manifesta na sua igreja local. Nós não podemos cair nesse papo furado da igreja que está se levantando nos dias de hoje, chamado os desigrejados. Povo que não tem compromisso com nada, não tem zelo pela casa de Deus, não tem respeito pela palavra de Deus e ainda se denomina crente. Uma vez o pastor presidente ministrou uma mensagem poderosa aqui, explicando o significado da cruz no Calvário. De cima para baixo é comunhão de Deus para com o seu povo, mas para os lados é necessário ter comunhão para com seus irmãos. Como é que é possível você dizer que você é fiel, é servo, é crente de Deus, se não existe ninguém do seu lado? Se não existe ninguém a qual você possa ter um momento de aprendizado? Se não tem comunhão para os lados, é impossível ter comunhão para cima. Forte. Então não caia nesse papo furado, meus irmãos. Satanás, ele sabe que o inferno não é algo atraente para ninguém. Ele sabe. Mas então ele tenta colorir o caminho até lá, criando essas estratégias. Não, olha, a Bíblia diz que hoje em dia o Consolador habita em nosso meio. Realmente a Bíblia diz isso. Mas não caia nessa furada de ficar vendo desigrejado. Não existe comunhão com os irmãos, é impossível existir comunhão com o Senhor. Impossível. Nós precisamos diga, eu preciso vir para a igreja para receber o que Deus tem preparado para mim. Quem precisa somos nós. Quem mais precisa somos nós. E é impossível o nosso ministério, pela bondade de Deus, é um ministério que tem a sua programação recheada. É impossível nós completarmos uma semana inteira sem vir pelo menos um dia na casa de Deus. Tem domingo culto às 6 horas. No terceiro domingo tem culto às 9. Às 9 da manhã e às 6 da tarde. Segunda-feira tem ensaio do Ministério de Louvor Manancial. Não participo do ministério, vem orar, a igreja está aberta. Terça-feira, pelas 10 horas da manhã, tem oração. Terça-feira, pelas 7 horas da tarde, tem culto de ensino para você aprender isso que você está aprendendo aqui hoje. Quarta-feira, pelas 7 da tarde, tem ensaio do Ministério de Louvor Renascer. Não participo, é para os jovens, vem orar, a igreja está aberta. Quinta-feira pela manhã às 10 tem oração. 7 horas no mesmo dia, quinta-feira, tem culto de intercessão. Sexta-feira é o dia de descanso, vem descansar na presença do Senhor. Às 10 horas da noite tem oração.
Sábado tem culto de ensino, escola bíblica para todos. Não consigo vir na igreja, Roger. Rapaz, olha, então você está dormindo, você acorda trabalhando e dorme trabalhando. Quantas mais desculpas nós inventarmos, mais longe iremos ficar de Deus. Faça a casa de Deus não um segundo plano da sua vida, faça dela a sua prioridade, que você irá ver a tua vida mudar. Tem muita gente que não entende, Lemos. Por que é que não recebem as bênçãos de Deus? Por que é que não recebem a mudança que eles tanto almejam? Por que é que eles não mudam e continuam da mesma maneira? Faça da sua prioridade vir para a casa de Deus e a tua vida irá mudar. Vamos avançar para o subtópico de número 3. A nuvem não é estática. Deus, ele não é inerte, estático. Ele é um ser que gera vida em abundância. Ele se move sobre a terra, cuida do universo e ainda se interessa pelas nossas vidas. Inerte, para quem não sabe o significado da palavra, é a característica daquilo, ou de alguém, ou de algo, ou de uma pessoa, ou de quem que não possui movimento. Um exemplo: isso daqui é algo inerte. Agora está em movimento porque está em minha mão. Agora ele não tem movimento. É algo inerte, não tem movimento. Só que Deus, aleluia, ele não é inerte. Ele está em constante movimento. Deus, ele está em constante movimento. E aqui fica um adendo e um alerta. Eu já estou terminando a lição, mas não poderia deixar de falar isso. Deus, ele é um pai que está em constante movimento. Então por que um pai que está em constante movimento gostaria de ver os seus filhos parados? Um Deus que está toda hora trabalhando em nosso favor, toda hora fazendo o impossível acontecer em nossas vidas. Sabe quem é inerte? Coisas inertes? Fátima e todos os santos que estão por aí. O nosso Deus não. O nosso Deus, ele está em constante movimento. Para recebermos aquilo que ele já quer nos entregar, nós precisamos apenas reconhecer isso. Deus, e aqui fica um conselho, um alerta para todos. Ele não gosta de pessoas preguiçosas. Ele não gosta de pessoas que não se movimentam. Que é o primeiro sinal de dificuldade. Lá vai outra vez. Não consigo. Ao primeiro sinal de problema ou de qualquer que seja a situação, a primeira palavra é não. Não dá. Deus, ele não gosta de pessoas preguiçosas porque ele não é preguiçoso. O nosso Deus é um Deus que está em constante movimento. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a nossa natureza é estarmos em constante movimento também. Mas existe algo chamado Morfeu, que sopra no teu ouvido para te estagnar. A nossa natureza é a natureza de Deus. Nós fomos criados a partir dele. Se Deus não é inerte, como é que nós poderíamos ser? Se Deus não é algo que está parado o tempo todo, como é que nós podemos permanecer parados? Vemos a necessidade das coisas, de como está o mundo lá fora, e permanecemos parados. Vemos algumas vezes a necessidade, talvez até mesmo dentro da casa de Deus, e permanecemos parados.
Mas a partir de hoje, isso muda na tua vida. A partir de hoje você ganhará forças para se movimentar e entender o que Deus está fazendo na tua vida. A partir de hoje, Morfeu, nunca mais. É necessário nós entendermos que Deus, Ele não é inerte, Ele está em constante movimento. Ele está em constante movimento. E a partir do momento que nós reconhecemos isso, a nossa vida muda por completo. Então quero te convidar a não perder a glória de Deus, nem a intimidade com a sua presença. Ande com Deus e obedeça a sua vontade. E para terminar a aula de hoje, queria convidar a todos para estarem lendo a síntese do tópico de número 3. 1, 2, 3. A nuvem não era comum. E ela nem estava parada toda hora sobre o mesmo lugar. Ela acompanhava o povo. Então que nós possamos verdadeiramente entender que da mesma maneira que a glória do Senhor esteve com Israel no Antigo Testamento, esteve com a igreja primitiva em Atos, ela também está em nossas vidas nos dias de hoje. A glória de Deus, a nuvem da glória não parou no deserto, não parou na época de Moisés, não parou na época dos apóstolos, ela permaneceu movendo até os dias de hoje e ela ainda se manifesta em nossas vidas na atualidade. Nós precisamos entender que a presença de Deus nos acompanha aonde quer que nós vamos. Amém? Nós acabamos de ministrar hoje a nossa antepenúltima lição. O estudo, a revista do Tabernáculo já está acabando. Nós temos mais 2 lições. A próxima lição será no sábado, às 18 horas, como eu já falei aqui. A lição de número 25, o sacerdócio celestial. Eu quero te convidar a você verdadeiramente não perder essas lições, não perder essas aulas que estão sendo ministradas, porque verdadeiramente o Senhor tem falado profundamente comigo e eu tenho total certeza que está falando contigo. Quero te convidar a não perder, a fazer da casa de Deus uma prioridade. Uma prioridade, faça dela prioridade e você verá a tua vida mudar por completo. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade nesta noite de estar ministrando essa aula e eu quero estar passando para o nosso pastor presidente, pastor Abraão Robson Ferreira, que estará